Bom, gente, esse episódio Especial. faz parte da nossa trajetória Casa Maria e João, do nosso canal. A gente está indo entrevistar uma pessoa, não vou mais falar mais que isso, mas a educação viva e consciente entrou na minha vida em 2013, que eu contei para vocês, que foi quando eu morei em Piracanga e conheci a Ivana. Então, essa descoberta dessa nova forma de educação mudou completamente a minha visão em relação à abordagem, a forma de como a gente enxerga a infância. Então, muitos anos depois, em 2021, a gente muda para Serra Grande em família e muito motivados pela presença da Escola Samambaia. O Espaço Samambaia também foi criado pela Ivana, mas hoje ele segue caminho Com as próprias pernas e conduzido por uma outra pessoa. Ai, meu Deus, bons tempos. Chegamos no Espaço Samambaia e chegamos ao lado da pessoa que vai Essa era a contar. surpresa. Essa era a surpresa. Ela é a Nara, uma amiga minha muito querida, que eu já vou começar a me emocionar. Como que eu conheci a Nara? Eu nunca vou esquecer dessa cena, né? Como eu falei nos outros episódios, a gente nunca tinha vindo até Serra Grande, quando a gente realmente se mudou para cá, né? De caminhão, de mudança e tudo. Então a gente não entendia exatamente qual era a configuração de Serra Grande. Então a gente foi até a praia, conhecer a praia. E eu lembro que a praia aquele dia estava Pouca areia, muita água viva, vendaval. Falei, nossa. E aí tem uma entrada, que é a entrada principal, né, do Sadi. E a Nara estava parada nesse lugar onde eu tava saindo da praia, a gente estava indo embora, e ela estava parada lá em pé, com esse sorriso dela, que só ela tem. Então esse contexto da praia, meio esquisita, era a energia que a gente estava vibrando ali. E a Nara, de fato, foi um sorriso acolhedor naquele momento, assim. Mas porque ela lembrou de mim, de um curso que a gente fazia. Era um curso, não um acompanhamento que a gente fazia com a Ivana, né? De educação viva, né? Quando eu vi que estava chegando ali uma família, um casal com duas crianças lindas, dois meninos lindos, e que eu vi que estavam chegando para ficar pela educação, bateu uma identificação de um lugar de quem fez a mesma travessia, né? Então, eu também fiz essa travessia, vim para cá com a minha família, com o meu filho. Então, eu sinto que quando eu vi ela lá, olha, alguém que fez uma escolha bem parecida com a minha. E a gente dividiu mais ou menos assim. Ali ficam as crianças de 3 e 4. E aí aqui a gente fez um espaço assim, como se fosse o primeiro ano do fundamental. Então, crianças de 5, 6, 7 anos. Olha que legal. E aqui o espaço... Meu nome é Nara, eu sou psicóloga, né? Eu já sou terapeuta há 18 anos. E na época eu trabalhava como terapeuta. E aí eu me tornei mãe de um menino muito forte, que me trouxe desafios imensos. E eu sinto que, como eu já era terapeuta e fazia análise e praticava meditação zen, que são práticas que trazem muito para a autorresponsabilidade, eu encontrava nos desafios que eu vivia com meu filho um caminho para me conhecer melhor. Só que eu não estava conseguindo lidar com esses desafios, com as ferramentas que eu tinha, da meditação, da terapia. E aí eu trabalhava, né, como terapeuta, e aí eu conheci um casal que tinham 2 filhos, que é a Ana e o João. Ana e João também estão aqui em Serra Grande. Sim, e também estão aqui nessa escola. Pelo mesmo propósito. E a gente começou a conversar sobre educação, e nas nossas conversas nós tínhamos as mesmas feridas com a educação, de não querer repetir isso com os nossos filhos, o que a gente recebeu, de querer algo novo, e que novo que é esse? E eles já conheciam a Ivana. Aí eles disseram para mim, olha,
tá chegando uma amiga nossa para dar um curso esse fim de semana, você não quer ir lá com a gente conhecer? Porque ela tá falando de uma nova educação que ela criou lá em Piracanga. Eu falei, bora lá. Quando eu cheguei lá e que eu escutei a Ivana falar que esse trabalho começa pelo adulto, era algo que já ressoava dentro de mim, que o caminho não é responsabilizar as crianças, não é ver nelas o erro, e sim em nós adultos, é trazer toda a responsabilidade para nós, mas não como um caminho de dor, e sim como um caminho de cura e de autoconhecimento. Eu relaxei naquela É uma naquele mensagem discurso. muito forte, né? É uma mensagem muito forte. Eu falei, é tudo o que eu sempre busquei. Já tinha escola quando você veio? Tinha. A Ivana abriu ela no começo de 2020 e aí veio a pandemia, ela fechou. Você E chegou aí, aqui? eu vim conhecer no final de 2020, outubro, e depois eu vim para morar em março de 2021. Aí ela fechou com a pandemia e logo ela reabriu, porém reabriu só para quem morava na fazenda, por conta das medidas do coronavírus. E aí quando eu vim, não estava aberto para mim, porque não era uma opção para mim morar na fazenda. Eu fui morar no Sargi. Então foi isso, eu achei que não tinha vaga. Isso. E aí eu falei, bom, eu estava já no momento também que eu estava percebendo que eu queria criar uma nova realidade para minha vida e que eu estava entregando novamente essa criação de realidade para a escola, para a Ivana, e aí eu percebi que não, que era eu quem tinha que criar a realidade que eu queria. Então, se eu estou indo para lá por causa da escola, e a escola está fechada, então eu vou criar uma escola na minha casa. Era o que eu tinha na época, eu não ia alugar um local, eu falei, vou criar a escola aqui e vou ver o que acontece. Essa é a força da Nara, porque depois ela vai dessa criação que ela realizou, ela se expandiu, que depois a gente entra nessa história. Mas quanto tempo você estava aqui para construir uma escola dentro da tua casa? Poucos meses. Sim, eu cheguei em 1º de março de 2021, eu trouxe os brinquedinhos do meu filho, e aí em 1º de abril eu abri a Casa Viva, chamava Casa Viva. Aí o máximo de capacidade que o espaço tinha eram 10 crianças. Aí eu lembro que você entrou em contato, porque também queria vir. Mas não tinha. Porque a capacidade máxima era 10, era muito pequenininho. E bateu 10 rapidinho. Eu acho que com 2 meses eu tive que contratar mais uma educadora, porque tinha já pessoas querendo entrar e eu estava sozinha. Aí e já era nessa linha da educação livre. E ela trazia um conteúdo que, para mim, ressoa até hoje com muita força, que é a confiança nas crianças. A confiança no que vem de dentro delas, no que elas trazem de novidade para esse mundo, e da gente abrir espaço para elas poderem trazer isso à tona através do nosso processo de autoconhecimento. Então, foram falas assim que eu me identifiquei muito assim, e que também ressoavam com essa prática de desescolarização, onde ela trazia assim o conteúdo, né, as matérias de uma escola assim como desnecessárias para esse florescimento, porque o natural da criança é que ela queira aprender, que ela seja curiosa, e eu já vivia isso. Ou seja, isso para você foi absolutamente compreendido ali, não tinha medo, isso que eu queria saber, porque eu acho que é um ponto que muitos pais que querem fazer esse movimento têm um certo medo de falar, pô, mas será que funciona muito? Mas para alguns bate e faz total sentido, né? Tipo, acabou, não, é isso e ponto. A confiança de que a criança aprende naturalmente e que ela vai ao encontro daquilo que ela precisa aprender para desenvolver o que quer que seja que ela precise na vida dela. E que eu só vou saber como é que eu posso apoiá-la se eu parar e observar ela sem julgamento, sem comparar ela com outras crianças, observando como eu me sinto quando ela me traz desafios. E aí eu vi também, né, quando a Ivana trouxe as ferramentas da autoridade, assim, que era algo que eu precisava muito na minha relação com a minha filha,
porque sempre foi um menino muito forte, um menino que batia, que mordia, que se desregulava muito através da raiva, e que foi só na educação viva e consciente que eu encontrei ferramenta para lidar com o que meu filho trazia de demandas. Então, foi essa filosofia que me deu recurso para evoluir na minha relação com ele, que para mim é a relação mais preciosa da minha vida. Então eu não me conformava de encontrar nessa relação tanta dificuldade, tanta peleja, tanto pesar, tanta dor, tanto, nossa, mas por que ele bate? Por quê? Por que isso? E ao invés de tantos porquês, tá, então o que você tem que fazer? Vamos lá, vamos cuidar para que essa relação seja gostosa, seja levezinha, porque, gente, é uma relação com o nosso filho, a relação mais íntima que a gente tem. Nossa. E eu acho que quando você recebe essa mensagem de que o trabalho não está no seu filho e sim em você, ressignifica absolutamente, instantaneamente tudo, né? Tipo assim, entendi, eu preciso me trabalhar e as coisas vão sendo resolvidas. Sim. Em mim. Eu penso que, ouvindo a Nara falar, né, o meu encontro com a Ivana, que foi em 2013, na escola em Química, em Piracanga, é uma coisa até maior, né? Eu acho que às vezes assim a gente, você escuta com o coração, né? Porque eu lembro que quando eu nem ouvi ela falar, porque na verdade eu estava indo ali fazer o café da manhã das crianças, estava só observando, né? E eu lembro de olhar e falar, meu Deus do céu, só existe essa forma pra mim. Eu nunca... Só que na época eu não tinha filho, então eu revisitei a minha criança ferida de chão de escola, né? Minha mãe como educadora, eu 27 anos como escola, eu vivi o chão da escola, numa escola tradicional, e então aquilo ali para mim foi um presente para minha criança, né? E que de alguma forma, através da educação, ela mudou a minha vida, né? Mudou a vida da minha família, né? Mudou a vida da tua, né? Então, é muito forte mesmo, é um chamado. Eles sairiam daqui para completar 12 no ano seguinte. Perfeito. E aí, aqui é um espaço. Isso aí, agora a gente já está trabalhando com a pedagogia de projetos, né? Olha, um novo momento, gente. Total. Ela vai ter que contar isso. Total. Porque... Total. Ah, legal. Tá lindo, assim, as crianças mostrando isso. A gente está fazendo agora também as filmagens, né, para mostrar. Sim. E aí elas... Eu abri em abril, e aí, quando foi em setembro, a Ivana abriu para as crianças que vieram de fora, agosto. E aí o Gabi veio, porque meu propósito não era ser uma educadora, era criar um espaço temporário onde meu filho pudesse estar nutrido dessa realidade, dessa presença que a Educação Viva traz, partilhar isso com outras famílias, e no momento que a Ivana abrisse a escola, eu viria para cá. Quer dizer, meu filho viria para cá e eu continuaria fazendo o seu trabalho. Terapeuta. Porém, eram 10 famílias, eram 10 crianças, né? E eram pequenininhos, né? E aí a Ivana me convidou para me unir a ela e trazer as minhas crianças para cá. E ali nós formamos uma parceria muito forte, porque eu estava muito aberta para receber tudo que ela tinha para transmitir sobre a Educação Viva, num lugar assim de muita humildade e de muita vontade de conhecer cada vez mais, tanto pessoal para mim, pelo meu pessoal, quanto pela minha relação com meu filho, quanto pelas crianças que acabaram chegando na Educação Viva através de mim. E aí, quando a gente se uniu em agosto, setembro de 2021, a gente criou juntas esse nome, Espaço Samambaia. Porque era uma planta que tinha em todos os lugares aqui na Bahia. E a gente pensou, vamos trazer esse nome que tem tudo a ver, né? O que mais tem aqui é criança, né? Então ressoava com isso, algo muito simples, assim, sim, da natureza, né? Que tem esse lugar da Educação Viva de ser algo muito simples.
E aí a gente fez essa parceria, né, e trabalhamos juntas até o final de 2021 e trabalhamos juntas todo 2022, quando na metade do ano de 2022 ela anuncia para mim que ela vai seguir uma outra carreira, que o trabalho dela é com as mães, e que ela quer seguir uma carreira online, e eu fico assim agora. Muitas famílias estavam aqui, assim como eu, por causa dela, então todo mundo que estava aqui por causa dela também saiu. Mas foi mesmo luto, né? Foi um momento muito difícil, assim, porque a filosofia do espaço permaneceu a mesma, porém sob uma outra guiança, né? E eu sinto que as famílias estavam vinculadas com a Ivana. Ficou quem estava vinculado com a filosofia, né? E aí quem topou, tipo, vamos lá, essa filosofia faz sentido. E aí por conta desse sim que as famílias trouxeram, o espaço seguiu adiante. Nós na época eram 60 crianças e foi para 18, contando com Gabi e Marina, que eram já filhos de educadores. Tipo, a Ivana passou um bastão pra Nara, que a Nara, você tomou um susto, na verdade, né? Você achou que você não estava preparada, né? Eu não sabia nem se eu queria. Você não sabia nem. A primeira resposta para ela foi não. Foi não, Ivana, não vou tocar. E aí eu lembro dela dizer assim, então vamos avisar para todo mundo que a gente vai fechar o projeto que deu certo. E aí eu me vi num lugar assim, tá, aí eu vou sair daqui e eu vou pra onde? Com meu filho, que é a filosofia que eu acredito é essa. E foi quando eu falei, cara, então eu vou ter que topar esse desafio, porque é a escolha que eu tô fazendo, eu tô com medo desse desafio, tô com medo de todas as implicações que vão vir com o fato de eu estar sozinha nessa, de eu assumir esse lugar de autoridade, mas foi exatamente isso que floresceu no desafio que eu vivi na minha relação com meu filho. Floresceu em mim uma autoridade que naquele momento veio à tona quando eu assumi esse lugar mesmo. E já foi um pedido seu. Antes disso, quando você abriu a sua escolinha, você falou, eu não vou botar lá porque eu preciso ser, eu tô sempre delegando e eu preciso ser. Aí a vida falou, tá bom. É isso que a gente conta um pouco nos nossos vídeos também, porque a vida conduz o processo e quando você vê, tipo, não vai dar, é justamente ali que você precisa fazer acontecer. É surreal. Eu tive muito medo, realmente, de assumir isso. E aí quando eu disse sim, é muito curioso, porque quando você diz sim, o universo fala, então tá aqui a ferramenta. Tá aqui, eu te ajudo, eu te apoio, né? E se você vai abraçar a sua missão, então eu vou contigo. E aí tudo vai convergindo para que a coisa aconteça. E aí de repente chegam famílias pelo Instagram, da escola, e começam a vir para cá por causa da Samambaia, e não mais por causa da Ivana. Exato. E aí mudou a referência, né? Eu faço questão de que a referência seja a filosofia, a educação viva e consciente, e não uma pessoa, né? Que as pessoas se vinculem a isso. Né? Fungos, aí descobriram que o fungo não é uma planta, que é um outro reino. Aí a gente traz a prof e a gente trouxe essa pedagogia para ela somar a forma que a gente trabalha, né? Sim. Porque eles cresceram, estão curiosos, querem aprender coisas novas e a gente quis manter essa forma de... Hoje a Nara, a Samambaia, segue a mesma filosofia desde o início ou a Nara já traz também, soma novas ferramentas ou atualizações? É muito curioso isso, porque quanto mais você fica nessa presença com as crianças, mais você vai para você mesmo, né? E eu sinto que eu fui acessando acesso, né? Assim, um caminho eterno, claro, mas eu acesso cada vez mais aquilo que é verdadeiro para mim. E nesse caminho de olhar para o que é verdadeiro para mim, porque é a minha essência, eu me deparo com a necessidade de trazer para o espaço os saberes ancestrais, os saberes transmitidos pela oralidade, que são fundamentais para a minha constituição, assim, do meu espírito, da minha pessoa, que foi o que eu recebi lá no Pará. Então, eu começo a trazer de um outro lugar a festa junina, como a festa de honrar mesmo que a colheita dos 6 primeiros meses do ano, o milho, que traz abundância para o território, que traz abundância para os povos originários daqui.
Eu trago o festejo do Caruru como forma de empoderamento também da cultura que ancora esse espaço, a cultura que veio da África e que ressoa na comunidade aqui. Porque eu acho, assim, eu acredito muito nisso, assim, quando você assume esse papel aqui, o que eu entendo que o universo, ele tá te pedindo também para você colocar forças da Nara aqui também. Muito bom. Porque é uma construção, Total. tudo é vivo Sim. aqui, não é? Tipo, então, Exato. criou-se uma filosofia e ela então vai durar. Não, é vivo, porque tá tudo em constante transformação, né? Então, quando chega na tua mão... Sim. Um ponto também que foi importante para mim fortalecer aqui foi o ponto das oficinas. Então, diariamente, a gente tem pelo menos uma oficina por dia, né, para estar inspirando as crianças. Porque esse lugar, né, de deixá-los em liberdade, criar um espaço preparado, é muito bom. Porém, quando elas vão evoluindo nisso e relaxando muito nesse espaço, chega um ponto que fica assim, e agora? Já me regulei pra caramba nas relações, sei fazer mediação de conflitos, sei me posicionar, sei ceder, sei liderar, invento brincadeira, brinco dentro, brinco fora, percorro a samambaia inteira. E aí precisa algo a mais para essa criança, né? Então, todos os dias a gente tem um educador aqui que vem inspirar essa criança e ela pode participar dessa oficina. Então, segunda-feira tem marcenaria, terça-feira tem a professora de natureza, que ela é bióloga, então ela traz horta, compostagem, curiosidade sobre animais, plantas. Na quarta a gente tem o Tiago, que vem trazer corpo e movimento, com a experiência dele. Na quinta a gente tem 2 educadoras de artes. Ela traz uma atividade de pintura que foi feita por eu não lembro o nome dele, desse autor, mas a gente pode procurar depois, que ele foi um artista que prezou muito pela criação livre, e ela também trabalha com cerâmica. E temos uma outra que é artista plástica, então ela sempre traz algum artesanato para as crianças criarem. E aí quinta-feira é a quinta-feira das artes, né? E aí na sexta a gente tem a capoeira e novamente a marcenaria. Então todos os dias tem uma inspiração para aquela criança, e conforme eles foram crescendo, né? E aí foi muito curioso porque eles começaram a pedir para ir para a escola. E aí a gente começou a perguntar para eles, mas o que você quer lá na escola? A gente quer copiar do quadro. A gente quer que a professora ensine. A gente quer material didático. Então vamos comprar o material didático. E aí vamos entrar em contato com educadores que já trabalham com isso, e aí entra nisso educadores que já têm essa experiência de pedagogia de projetos, e a gente busca uma forma de estar trazendo esse conteúdo para eles do nosso jeito, vivo e consciente. E aí eles começam a ter contato com esses conteúdos porque eles pediram por isso. Mais lindo, Nara, porque isso para mim que é educação, na verdade, né, que são esses processos, porque são caminhos que se constroem juntos. Não existe uma forma pronta, né? Explica então um pouquinho dessa base de como funciona. A criança chega e fala, eu quero brincar com esse brinquedo. É ela que... Como é que funciona aqui a escola livre? Desde os pequenos. A gente cria um espaço preparado, né? Esse espaço preparado tanto é o adulto, com a sua presença, seu silêncio, sua observação, quanto um espaço físico. E aí a gente dispõe brinquedos, materiais de arte, de forma que tenha um pouquinho de arte, um pouquinho de brincadeira representativa, um pouquinho de brincadeira de montagem, de lógica. E a partir desses ambientes preparados, a criança interage com eles do jeito dela, no tempo dela. Porém, ela é responsável por tudo aquilo que ela pratica no ambiente. Então, se ela está brincando com um brinquedo e deseja fazer uma outra coisa, ela precisa cuidar daquilo primeiro, finalizar aquele ciclo para iniciar um outro. A gente vai trazendo consciência, né? Então, a Morena está lá na casinha brincando e, de repente, ela se conecta com o Lego, que ela vê na outra prateleira, e vai ao encontro do Lego. Me aproximo dela e pergunto, Morena, você ainda vai brincar na casinha? E aguardo a resposta dela. Sim. Então a gente precisa ficar lá. Não. Então a gente precisa finalizar o espaço lá para vir aqui para o Lego.
Eu não faço isso com pressa, eu não estou preocupada em quanto tempo ela vai perceber e organizar tudo isso. Eu me preocupo em apoiá-la e acompanhá-la no processo todo, assim. Então, Porque não é um comando, é a realização da criança do que ela tem que fazer. isso, É muito diferente. exato. Eu trago ela para a consciência daquilo que ela criou no ambiente e que ela deixou para trás e foi criar uma outra coisa. Eu preciso ver com ela se ela vai voltar para aquela criação ou vai criar algo novo. Então, a gente traz ela de volta para ela, o tempo todo. O propósito é esse: ficar num lugar de observação e presença para estar conectada com aquilo que a criança precisa, né? Assim. Então, esse é basicamente o ciclo 1, né? Esses trabalhos assim de Que é finalização de até ciclo, 4, 4, 5 5 anos, anos. depende da criança, né? As crianças do ciclo 2, uma coisa claro que todas elas precisam de apoio para finalização de ciclo até os 9 anos, né? Claro. Mas quando eu olho para cada ciclo, eu vejo a importância de todos os ciclos também, claro, mas dessas crianças que começam a perceber a sua força, né? Delas poderem se regular entre brincar fora e brincar dentro. Eu percebo que é algo muito precioso quando elas percebem a necessidade do corpo delas de estar lá fora e poder expandir, e gritar, e pular, e correr, correspondendo àquilo que o corpo está necessitando. E aí quando elas entram com espaço dentro dela para fazer outras coisas. Eu sinto que isso é uma grande potência dessa filosofia, porque ela cuida de demandas que crianças naturalmente têm e que num espaço tradicional seria visto como um diagnóstico. Ou seja, a criança precisa correr, pular, botar para fora essa energia em excesso que ela tem para voltar aqui para dentro e fazer alguma coisa consciente, com presença. É tipo isso? É tipo isso, mas não é algo em excesso. É o que é. A gente Nem lá fora. que julga como excesso, né? Mas é a necessidade do corpo dela. Sim. E a gente só disponibiliza isso para ela, um espaço onde ela possa realizar isso que o corpo dela está demandando, para que ele também possa abrir espaço dentro dele para realizar outras coisas, porque é isso, ela está em constante desenvolvimento, o cérebro está ali crescendo, e é claro que ela vai querer criar coisas com a cola quente, é claro que ela vai querer abrir um livro e saber interpretar aqueles códigos que estão ali, mas para realizar isso, que é mais minucioso, ela tem que poder, a hora que o corpo dela demanda, ir lá fora, se regular e fazer o que ele está demandando. Eu sinto que isso é algo muito precioso. Esperar que a criança esteja disponível por 2, 3 horas para uma Parar. atividade que exige concentração, não é uma ilusão. Nem para o adulto. Já é difícil, a pessoa tem que tomar, sei lá, café ou um remédio de foco. Aí vem, né, eu acho, a coisa do autoconhecimento, né, do se conhecer, né, e saber aonde eu quero estar, em que momento, né. E aí a educação viva, ela promove isso, né, desde pequena, como se você estivesse sempre pedindo para voltar para si, né. Se olhar, se escutar o que eu realmente quero agora, né, o que eu realmente preciso, né, sem ninguém dizendo para você. E se permitir se desregular nesse processo. Sentir raiva, sentir tristeza, não ser julgado porque gritou, porque chorou, porque fez uma birra, né? Isso faz parte da infância, faz parte até do adulto. Imagina das crianças. A gente continua sendo exatamente assim. Putz, se a gente pudesse, né, com a gente mesmo, nos perdoar por algumas coisas que a gente faz. É isso, é porque não era perdoado desde pequenininho. Exatamente. Era, pá, não pode, tá errado. Sentir, Isso. Você acha que a filosofia de trazer esse autoconhecimento para os pais, que eu imagino, por isso que eu estou perguntando, que seja extremamente difícil, porque numa escola tradicional
eu tenho a impressão que, tipo, o É. pai fala assim, querido, Uhum. resolve isso aí pra mim, pelo Sim. amor de Deus. Aí, aqui, eu falo, não, eu preciso de você para resolver isso. Sim. Nem sempre É um desafio, é né? fácil, é um desafio muito grande. Mas é isso, né? Eu sinto que parte de um lugar, assim, onde isso é trabalhado dentro da equipe também, né? Então, nós fazemos reuniões semanais para se vulnerabilizar também, né? Eu sinto que nesse ponto onde a gente se vulnerabiliza e aceita que esse trabalho precisa começar em nós, que estamos aqui com as crianças todo dia, e que também nos desregulamos e sentimos e julgamos e comparamos, quando a gente fortalece esse campo dentro de nós, também ressoa para que a família receba melhor esse convite e se sinta segura para se vulnerabilizar também. É um desafio imenso se vulnerabilizar totalmente, né? Muito. E também a gente cuida de ir com as famílias até onde elas dão conta de ir. Também de não esperar delas, né, que estejam prontas para o trabalho maior, da gente ir construindo isso com cuidado, com Nossa, muito legal. sabedoria também, né, sem atropelar as coisas, assim. Porque não é fácil, assim, chegar nesse lugar. Eu sinto que, pessoalmente, para mim, eu precisei desse acolhimento, desse espaço de confiança ser criado para eu poder acessar processos muito profundos. Então, eu sinto que é uma construção, né, de você ir ali construindo esse campo de confiança e, aos poucos, aprofundando nisso, assim. Então, é muito bonito, por exemplo, hoje, chega uma mãe e fala assim, nossa, Nara, eu preciso falar com você sobre a minha filha, porque tem um lugar onde está pegando muito dentro de mim que eu não estou conseguindo, eu fico com muita raiva quando ela faz birra, e quando ela chora muito, eu falo, pronto, claro que a gente vai encontrar respostas, porque ela já virou a chave para ela, já colocou o espelho assim virado para ela, então a gente só vai agora falar um pouquinho e tudo vai se abrir, assim. Né? Então, eu vejo cada vez mais que a gente consegue colher frutos nesse lugar, assim, onde a família fica mais disponível para se olhar sem se sentir culpada. Se o pai entende que é uma oportunidade, você abre, né? Explicar ou convencer, ou sei lá o que, qual é a palavra, tantas pessoas de que, não, a gente não está fazendo um movimento irresponsável, de rebelde, pelo contrário. Hoje a Nara veio aqui com toda essa sabedoria ajudar a gente a mostrar isso. Não tem nada de irresponsabilidade ou de rebeldia. É tipo, é viver o que a gente acredita. É o autoconhecimento. Sim, é isso. Desde pequenininho, em contato com aquilo que, como você falou, eles podem receber naquele momento. É isso. Vocês assumiram a responsabilidade pela educação dos filhos de vocês. É sobre isso. Assumir isso para si, né? E não delegar para a escola. E compartilhar com a escola isso, né? E não delegar. É nessa partilha que todo mundo se desenvolve, todo mundo cresce, né? Num coletivo cheio de partilhas como essa. Assim. Muitíssimo obrigado, né? Foi muito especial. Obrigada também pela oportunidade, pelo encontro. Foi gostoso estar aqui também com vocês. Valeu. Muito bom, Nara. Muito obrigado mesmo. É isso. Valeu. Obrigada, querida. Que massa. Foi muito bom. Esperando a Nara chegar, né? Eu tava lembrando de um episódio. Eu não lembro se foi o primeiro dia, segundo, terceiro, enfim. Eu sei que os meninos estavam passando por uma super adaptação. E eu lembro de um dia eu vim trazer eles, e aí eu deixo eles aqui. Tava a Ivana, eu não lembro quem que era a segunda pessoa. E aí a Ivana olha pra mim e fala: pode ir embora. E aí ela fica segurando eles assim. A Nara chegou e ela fica segurando eles assim, e eu vou embora, e eles choravam, choravam, choravam. Mas eu lembro de ir embora e falar uma coisa que ficou na minha memória, que eu falei, cara, é a primeira vez que eu entrego meus filhos num espaço onde eu fico em paz, com eles chorando.